Valeu, gravando. Então, estava explicando para o pessoal, hoje nós vamos fazer uma revisinha, gente. Na verdade, não vai ser de toda a matéria, eu só não vou dar uma revisada em quantidade de movimento, porque é que é a última matéria que vocês viram agora, né? Porque acho que essa é uma parte legal de revisar junto com o trabalho, energia, essas coisas. É um conteúdo que fica bem próximo. Então, como a gente não avançou tanto, vamos. Quem é que... Biólogo lindo é ótimo, né? Pena que o biólogo lindo não ficou conosco. Será que é professor de biologia? Bom, ué. Ele saiu depois, gente. Nossa, ele entrou. Mas ele deve estar lá no grupo da. Bom, deixa eu ver se eu compartilho com vocês aqui. Peraí que eu tenho que botar para apresentar, iniciar apresentação, que daí eu só compartilho o slide. Vamos ver se o computador não vai explodir. Carregando, compartilhando. Show. Aí, beleza, então. Então, basicamente, gente, a gente vai revisar cinemática, dinâmica, gravitação. Acho que também, né, o Davi tinha passado para vocês. Daí ele entrou em quantidade de movimento, mas daí é o que eu tinha falado para vocês, né? Quantidade de movimento fica próximo ali de trabalho e energia. Acho que a gente revisa tudo isso junto depois. Certo? Então, vamos nos lembrar aqui de cinemática. O que eu lembrei de cinemática? Quando eu falo em cinemática, o que vem na cabeça? Se vem alguma fórmula? Se tem algum conceito aí que vocês lembrem de cara? O que me dizem? MRU, diz o João. Sorvetão, top. MRUV, movimento uniforme, sorvete. Ter aceleração ou sem aceleração. Diabo vê tudo. Que isso, Pedro? É o Deus vê tudo? Pode crer. Boa. Se aceleração. Nossa, tava difícil, hein, Raíssa? Sem aceleração, pode crer. Perfeito. Então, vem assim direto. Pode. Bom, ficou meio bugadinho ali embaixo para variar. Mas então a gente pode lembrar de algumas coisas aqui da cinemática, que é o MRU, o MRUV, daí o lançamento de projéteis ou tem um outro nomezinho, composição de movimentos, não, uma composição, sei lá. Bom, lançamento de projéteis e o MCU. Esses vocês não... Espera aí que deu uma travada. Alô, alô, alô. Show. Tá, eu vou... A internet não era para ser problema, mas é que esse horário sempre é meio foda, então eu não vou compartilhar a minha telinha, tá? A minha carinha, no caso, né? Mas vocês não ficam tristes, com certeza. Inclusive felizes de não ter que me ver. Estão vendo de novo aí?
Show, bom. Dale. Então, MRU, MRUV, lançamento de projéteis, e o MCU, isso tudo a gente pode dizer que está aí no campo da cinemática. Lembrando que a cinemática, a gente não está preocupado como que esses movimentos se originaram, como que eles estão acontecendo, a gente só está preocupado na análise do movimento em si, certo? Então, a gente observa os corpos se mexendo e daí fala, nossa, olha como esse corpo aí, ele está seguindo sempre na mesma velocidade. Que interessante, vamos dar um nome para ele? Vamos chamar ele de movimento, e ele segue sempre uma linha reta, então vamos chamar ele de retilíneo, e ele segue sempre numa velocidade uniforme, então é um movimento retilíneo uniforme. Oh, beleza. Daí os caras foram lá e inventaram a análise e daí descobriram uma fórmula, né, que relaciona algumas variáveis. E aqui já destaco, então, quais variáveis que a gente geralmente vai estar observando na cinemática, né? Uma, posição. Outra é a velocidade. E daí a variação da velocidade, que a gente chama de aceleração. Então, o próprio tempo. Então, quando a gente está observando essas variáveis, assim, essas grandezas, vocês lembram, né? A gente começou aqui falando sobre grandezas vetoriais e grandezas escalares, né? Então, algumas dessas aqui são escalares, ou seja, é uma grandeza que só com o númerozinho dela a gente já consegue entender ela por completo, enquanto que outras grandezas tu precisa do valor, da intensidade, do número ali, e também da parte vetorial, que é a posição, que é a direção e o sentido, né? Lembram quais que são vetoriais, quais que são escalares? A gente teve MCU não. Isso é importante, gente. Até para em algum momento a gente falar sobre MCU. Eu não tinha conferido a matéria que todos os profs deram, mas, bom, então eu comento para vocês um pouquinho sobre MCU, mas em algum momento seria bom a gente dar isso com calma. Mas eu tinha perguntado ali lembram o que são as grandezas vetoriais? Isso aí, Raíssa. Porque o MCU é um movimento circular uniforme. Ele é bem parecido com o MRU, que é um movimento retilíneo uniforme, mas daí ele é circular, então não é retilíneo. Mas ele é bem parecido porque a gente consegue meio que transcrever essa formuleta aqui do Deus é tudo para as variáveis, no caso, a maneira de observar, a gente pode observar em linha reta, ter aquele plano cartesiano, ou ter as variáveis angulares, que a gente chama, que a gente está observando através de um outro sistema de coordenada, que é o sistema de coordenada polar, acho que esse é o nome, que é a gente considerando as coisas girando, assim, não andando em linha reta. Então, acho que bom, eu comento para vocês, mas isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ver mais com calma, daí eu comento com os outros profs sobre isso, tá? Mas beleza. Posição, velocidade, aceleração, tempo, né? Então a gente sabe que tanto posição, velocidade e aceleração são vetoriais, né? O tempo é escalar, mas a posição, só que tem várias coisas que a gente pode confundir, né? Pô, posição é vetorial, mas a distância é escalar, o deslocamento é escalar, né?
Dá para confundir um pouquinho nisso aí, mas sempre tem que pensar o que define só com um númerozinho e o que precisa de alguma informação a mais, uma informação de sentido, de direção, que daí define por completo a variável, né? Mas beleza. E daí aqui no MRU a gente tem, como o Pedro falou, o diabo vê tudo, o Deus vê tudo. Eu gosto. É que na verdade eu gosto do Deus vê tudo, porque depois a gente tem o diabo vê também, mas meio atrapalhado, que seria esse daqui. Se a gente transforma um pouquinho essa equação aqui, a gente consegue fazer o diabo vê também, mas meio atrapalhado. Meio atrapalhado. Você sabendo assim? Faz sentido? Nossa. Lembrando sempre o meu disclaimer, né, que eu tiro esses riscos aqui depois, ele só porque ele faz, acho que quando eu dou Alt Tab ele faz esses riscos no maluco automaticamente. Mas eu tiro depois para passar para vocês o slide, tá? E as anotações. Mas então, ó, Deus é tudo, e quem que lembrava dessa equaçãozinha aqui, ó? Alguém lembrava dela? Lembra o que faz, quando é que usa? É uma equação, às vezes, a gente não lembra de cara, assim, mas interessante. Até porque na MRUV depois a gente justamente vai ter uma versão dessa, só que com aceleração, né? Mas é uma equação, vamos dizer assim, muito boa quando a gente está resolvendo alguns exercícios e tem ali posição inicial, e não é exatamente só botar na formuleta aqui e já ver. Geralmente, quando tem alguma coisa de movimento relativo também, a gente pode usar essa equação, que basicamente ela é uma versão estendida dessa aqui do Deus é tudo, né? A gente expande ela, então o Dzinho distância, basicamente a gente diz que ele é a variação de S, né? Que lembra que esse delta aqui não tem nada a ver com equação de segundo grau, ele representa variação. E daí é o S final, ou só o S, que né, a gente tem aqui eu poderia dizer o F final, menos o S inicial. Tá? E daí depois daqui a gente tira. E aqui a gente faz a mesma coisa. O tempo, eu digo que ele é uma variação do tempo. Por que isso, tá? Porque essa é a versão simplificada considerando que S0, o S inicial vai ser sempre zero, e daí SF menos SI, o S, no caso aqui eu vou até botar S0 para não confundir vocês. O S0 vai ser sempre zero, daí só sobra esse SF aqui, é a posição final, que daí é a mesma coisa dizer que é a distância, entendeu? E aqui mesma coisa, se a gente considera aqui é uma versão simplificada porque a gente está considerando que o T0 vai ser sempre zero, e aqui o S0 vai ser sempre zero. Daí fica a mesma coisa que essa de cima aqui, entendeu? Mas quando não acontece isso, quando eu não estou contando o tempo desde do tempo do T0, 0 segundos no caso, já decorreu algum tempo, posso usar essa aqui, é uma versão mais completa. Ou se a posição inicial não sai do zero, sai de algum outro ponto, então posso usar essa equaçãozinha aqui, tá bem? Mas beleza. Aqui então a gente vem para o MRUV. Alguma aqui de MRU, gente? Lembra de tudo? E aqui, não peguei os gráficos, a gente tem que lembrar que a gente está MRU, MRUV, tem os gráficos, tanto de posição, gráfico de velocidade, gráfico de aceleração, gráfico de tempo, né? Não faz sentido. Mas o gráfico de posição do MRU, ele tem uma carinha, o gráfico da velocidade tem uma carinha, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer algum bagulho aqui para a gente se achar. Vamos fazer assim, ó. O MRU vai ter essa corzinha aqui. E daí o gráfico de posição do MRU, como é que vai ser? Isso depende muito
do movimento, da velocidade, né? Mas ele tem meio que sempre uma carinha que a gente reconhece. Que é o quê? Isso é, então, a posição, ó, S pelo tempo, né? Certo? E, pô, no MRU, ou ele vai estar parado, que daí que a gente define MRU por aceleração igual a zero, né? Quando eu não tenho aceleração, quer dizer que é MRU. Isso pode ser dois. A gente geralmente pensa, aceleração igual a zero é porque ele está com velocidade constante. Sim, mas ele pode também estar em repouso, né? Quer dizer o que? Ele está só parado, ele continua parado e pronto. Não tem nenhuma aceleração, isso pode acontecer também. Mas se ele está com velocidade constante, tá em alguma velocidade, então a posição, no momento 1, ele vai ter, vai sair da posição, se ele sair da posição 0 aqui, conforme for aumentando o tempo, ele vai aumentando a posição, certo? E vai ser um gráfico assim, meio crescente. E a gente sabe que essa inclinação desse gráfico aqui vai dizer a velocidade, né? Porque se a gente pega um gráfico desses e compara com um gráfico desse aqui, e fala, pô, qual que é o que tem maior velocidade? Por exemplo, se aqui a gente for ver e traçar um ponto do gráfico, eles saíram da mesma posição, certo? E isso também é muito importante, gente. Às vezes, está pedindo para comparar retas assim, daí para dizer, pô, qual que tem a maior velocidade? Daí tu tem que ver que às vezes tu tem um gráfico, uma linhazinha aqui que representa algum corpo, está saindo de um ponto do gráfico, o outro está saindo de outro, então não é só ver, tipo, pô, passado 10 segundos aqui, qual o valor que está o gráfico, né? Vai depender também de onde que ele saiu. Nesse caso, como ele saiu do mesmo lugar, a gente vê, pô, passou 10 segundos aqui. Esse carinha aqui, o A, ele está na posição tal, que é uma posição aqui. Enquanto que o B está na posição bem mais acima. Então, a gente já consegue ver de cara que o B tem uma velocidade maior, sendo que a gente está observando o gráfico de posição, entendeu? A gente não está observando o gráfico de velocidade. Mas justamente porque o que é a velocidade? É a variação da posição, né? A gente consegue ver qual que é essa variação de posição se tu determina a mesma quantidade de tempo, né, e ver qual foi a variação de um gráfico de outro, e daí tu consegue ver, pô, a variação foi tanto, aqui essa variação foi bem menor do que essa variação aqui de posição. Então quer dizer que esse carinha aqui tem uma velocidade muito maior. E seria mais ainda se ele está aqui apontado mais para cima. Por isso que a gente consegue entender, e daí a gente já diz de cara que a inclinação desse gráfico vai nos dar a velocidade. Não em termos absolutos de calcular qual que é a velocidade, tantos metros por segundo. Mas relativamente a gente consegue ver, ó, esse aqui tem uma velocidade menor do que essa daqui. Pode crer? E essa velocidade aqui, então? Eu vou só... Ó, essa é a nossa corzinha, tá? A velocidade, um Vzinho por T. O gráfico da velocidade vai ser como? Justamente sendo MRU, a gente sabe que a velocidade é constante, certo? Isso quer dizer que os gráficos de velocidade da MRU vão ser tipo assim, né? Aqui é a velocidade 5. E daí o cara segue sempre nessa velocidade 5. Pô, não, mas na real ele tá com velocidade... O outro corpo tá com velocidade 10. Eita, caralho. E aqui a gente também consegue meio que dizer, vi como as variáveis elas são bem interligadas, distância e velocidade, porque aqui a gente consegue dizer qual que foi a distância
não consegue dizer em termos absolutos de posição, qual que é a posição que ele está, porque a gente não sabe necessariamente qual que é a posição que ele iniciou, mas a gente sabe qual que é a variação de posição, ou seja, qual que é a distância que ele percorreu em determinado tempo. Né? Pô, aqui passou 5 segundos, e daí eu sei, pô, 5 segundos numa velocidade 5, D é velocidade vezes tempo, né? Velocidade 5 vezes 5 segundos, deu quantos metros? Certo? Daí tem que ver também qual que é a unidade dessa velocidade aqui, né? Sempre cuidar disso também. Gráfico tem unidade, isso é muito importante, tá, gente? Nunca, não, é só os numerozinhos aqui, sempre tem uma unidadezinha aqui, certo? E aqui na aceleração, a gente consegue saber também a aceleração de Barbada, por quê? Porque no MRU a aceleração é sempre zero, então tá aqui, vou meio que deixar mais para cima para mostrar que a aceleração é zero, certo? E o gráfico de tempo não tem, né? Tempo por tempo não faz sentido. Tá bem? Alguma dúvida também dos gráficos, gente? De boa. O Nicolas está digitando. Não, não. Ai, caralho. Ó, eu vi que dá para calcular a velocidade calculando a área entre a linha do gráfico e o eixo x no gráfico de aceleração em função do tempo. Da aceleração. Tá. Eu vou te dizer, é que assim, o que é o gráfico, o que é a área embaixo do gráfico? É porque eu tenho certeza que é da aceleração, Nicolas. Ah, não, calcular a velocidade. Tá. Puta, pior que isso eu não me lembro da aceleração. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. É, tá. Integral. É porque daí agora eu tô entre uns rolês de que é uma função derivada da outra. A velocidade é derivada da aceleração, faz sentido. Então, integral da aceleração é a velocidade. Pode crer. Agora faz mais sentido, Nicolas. Sim, 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 sim. É isso aí. O delta velocidade. Qual que foi a variação de velocidade para a área embaixo do gráfico? Nesse caso aqui, faz sentido porque a aceleração é zero, né? Qual que é a área embaixo do gráfico? É zero. Então, não teve variação de aceleração e faz sentido, não teve variação de velocidade e corresponde com o que a gente de fato está observando aqui, que né, essa velocidade está mantendo conforme a gente espera, né? Essa velocidade está igualita aqui, ela segue igual. E daí aí vou dizer também, justamente, é isso que eu tinha falado aqui da velocidade, se a gente faz essa área aqui embaixo do gráfico, vai dar essa variação de posição, não é? Que é essa área aqui embaixo do gráfico? É justamente o 5, que é uma reta, é um quadrado aqui que é a base vezes a altura, né? A base é o tempo, a altura é a velocidade, tempo vezes velocidade dá essa distância aqui. Ou, no caso, mais correto de dizer, ou a distância percorrida, né? Ou essa variação de posição aqui, entendeu? Faz sentido? Para quem a Raíssa perguntou, isso me confunde um pouco.
eu não saberia, tá, Rai, te explicar sem entrar muito a fundo na matemática, o porquê que é essa área do gráfico. Mas eu acho que tenta me acreditar aí, por exemplo, olhando o gráfico da velocidade, né? Que isso dá direitinho, né? Tu pega uma variável vezes a outra ali, show, deu essa distância, né? Aqui da aceleração ela vai funcionar, talvez seria nessa equação aqui, a horária da velocidade, seria justamente essa relação que a gente... Porque se a gente faz o v e passa o v0 para o outro lado, fica essa variação de velocidade igual a vezes t, né? Igualzinho a gente tem aqui o d igual a v vezes t. Então a gente meio que substitui o d por essa, ou a variação do d, né, por essa variação de v, e esse vzinho, o azinho faz o papel do v. Então eles ficam nesse mesmo formato aqui, né, que a gente consegue justamente observar a área do gráfico, embaixo do gráfico, sendo essa variação da outra, da variável que a gente quer, né, da outra variável. Agora até confundi um pouquinho. Mas acredita, confia que é isso aí mesmo. Mas então tá. Vou mudar a cor aqui. Porque daí... Nossa, trava um pouquinho. E eu faço os gráficos em verde. Certo? E daí aqui no MRU V, então a gente tem o Vzinho, não é nem o Vzinho, mas é que é um movimento retilíneo, ele continua sendo retilíneo, é uma linhazinha. Agora, o Uzinho não é de uniforme, e sim de uniformemente variado. E isso é muito importante, porque a gente poderia ter um movimento retilíneo variado, mas que ele não é uniformemente variado. Que é isso? Qual que é essa diferença? Um movimento retilíneo uniformemente variado é que ele varia. Agora ele já está variando a velocidade, mas ele varia com aceleração constante. Isso é muito importante, certo? A gente está considerando a aceleração constante. E existem, a gente no dia a dia vê, pô, tá num carro lá, tu não está sempre andando com aceleração constante. Às vezes tu para, às vezes tu acelera, para na sinaleira, depois quando vai arrancar tu está acelerando lá, daí depois manter uma velocidade constante, sabe? Então tá mudando essa aceleração. Nesse caso aqui a gente vai sempre observar movimentos uniformemente variados. Então a gente sabe que esse Azinho aqui, ele vai ser constante. Pode ser zero? Pode ser zero. Mas, aliás, se ele é zero, daí cai para MR1, né? Mas quando ele não é zero, então ele é constante. E daí a gente tem algumas equações. Vocês estavam falando do sorvete aqui, né? Mas tinha o do vovô e vovó. Aqui é o vovô e vovó. Mas... Ai, não lembro o que era aqui, mas tinha umas frasezinhas legais. Eu gostava sempre do Deus vê tudo, mas tem esse aqui, que é o diabo vê também. Isso aqui fica um Dzinho, né, de S menos S0, que nem tem aqui. Fica diabo vê também, mais meio atrapalhado. Faz sentido? Caiu. Vamos de internet. Não é nem o PC, sim, a internet que tá ruim. Muito boa, Raíssa. Adorei. Estão me escutando de novo, gente? Acho que agora melhorou, né? Muito bom, muito bom. Os veinhos podem ter também uma vida sexual ativa, né? Deixa os veinhos. Mas, então essas são equaçõezinhas aí que a gente meio que vai
É, não vou dizer decorando, não gosto, né? Mas tem que saber para a gente justamente conseguir resolver alguns exercícios. E destaque aqui para a equação de Torricelli, que ela não tem, reparem aqui, não tem influência do tempo. Então, essa aqui tem tempo, essa aqui tem tempo. Essa daqui, a gente não precisa ter o conhecimento do tempo para conseguir tirar alguma informaçãozinha. Pô, se eu sei qual que é a velocidade inicial, eu sei qual que é a aceleração, sei qual que foi a variação de posição, eu sei qual que é a velocidade final. Ou eu sei qual que é a velocidade inicial e final e aceleração, e daí eu posso calcular qual foi a distância que eu percorri, a variação de posição, né? Ou eu sei a velocidade final e inicial e a variação de distância, não sei a aceleração. Qual que foi? Pô, tá aqui. Então, sempre quando a gente não sabe o tempo, já olha, lembra lá de Torricelli, lembra do Vovô e Vovó e o Triângulo Amoroso? Porque sempre quando tu não tem informação do tempo, já meio que pode se ligar que tem que ter um Torricelli no meio. Ou tu vai ter que calcular o tempo de alguma forma. Porque essas daqui exigem, né? A gente precisa dessa informação do tempo para conseguir calcular. Certo? E vamos então falando dos gráficos. Lembrar então que posição daí... Aliás, vou começar lá para a aceleração. Daí a gente... Então, a aceleração aqui, nesse caso, é constante. Então, é bem parecidinho com a velocidade. E é justamente isso, gente. Não... Tentem... Por isso que não é legal decorar, tá? Porque daí tu vai lá lembrar, pô, mas é que eu lembro que o gráfico da velocidade era constante, o da aceleração era meio assim, mas daí eu não lembro se é no MRU ou se é no MRUV, sabe? E daí tem chance de confundir. Os gráficos, se tu parar para pensar um pouquinho, assim, lembrar do conceito, sabe? É bem melhor tu tirar eles e lembrar na hora e tentar fazer, pô, mas se a aceleração é constante, beleza, ela é assim. Ou se a velocidade é constante, beleza, isso é uma reta, certo? Porque senão tem chance de vocês confundirem. Por quê? Porque a aceleração aqui é bem igualzinha à velocidade. Isso depois, inclusive, o que eu estava falando para vocês que tem ferramentas matemáticas mais avançadas, a gente aprende justamente que é para ser exatamente igual esse gráfico da aceleração igual ao da velocidade, justamente porque eles estão em ordens de uma ordem acima, outra uma ordem abaixo, daí uma é integral da outra, derivada, daí tu fica tipo, uou, tudo faz muito mais sentido. É muito lindo. Mas enquanto vocês não aprendem isso, ou eu espero que a maioria não tenha que aprender, tentem só pensar no gráfico mesmo, tá? Pensem, tipo, tá, velocidade no MRUV. Ela é constante? Não, né? Ela vai variando. De que forma que ela vai variando? Ela vai variando sempre no mesmo ritmo, vamos dizer assim, porque eu tenho uma aceleração constante. Então, eu posso partir e daí pensar, pô, eu parti aqui de um ponto, tá, com a velocidade tal, e eu estou acelerando. Então, passou lá, sei lá, 1 segundo, 2 segundos, eu aumentei um pouco. Antes eu estava com, e sei lá, eu tenho uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, né? Então, isso eu quero dizer o quê? Que saindo, eu estava com 10 metros por segundo, e passou 1 segundo, eu estou com 12. Passou 1 segundo, eu estou com 14. Passou 1 segundo, eu estou com 16. O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho essa crescente da velocidade. Ela é, então, ela é uma reta, justamente é uma reta por isso, porque eu tenho essa variação de velocidade constante, certo? Da mesma forma que a gente tinha aqui na posição uma variação de velocidade, uma variação de posição constante.
Mas aqui a gente está falando de variação de velocidade constante, certo? E aqui no caso, trouxe aqui, né? Certo? Pode ter também negativo, então sai de um ponto ideal, vai até zero lá. Tem várias análises que a gente pode fazer, né? Mas sempre uma reta, certo? E daí, por fim, nós temos a nossa posição. E daí, essa aqui é meio maluca, não. Essa aqui eu deixo vocês decorarem. Se vocês souberem fazer na hora, assim, tirar da cabeça, pensar e tipo, tá, a posição fica assim, a velocidade de aceleração, isso do MRU, ou do MRUV, a aceleração é tal, velocidade é tal. A posição eu deixo vocês decorarem, porque essa não tem muita lógica aí, mas ela vai ser sempre uma parábola, certo? Pode ser uma parábola crescente, pode ser uma parábola decrescente, mas ela é uma parábola justamente porque a gente vai mudando a nossa taxa de variação da posição. Então, eu começo com uma velocidade pequenininha, mas conforme eu for aumentando a velocidade, esse gráfico começa a querer crescer mais rápido. Então por isso que ele vai sendo uma parábola. Ou ao contrário, né? Começa a diminuir devagarinho, mas daí tem uma hora que, porque eu mudei a velocidade, né? No caso aqui, a gente pode ter isso daqui também, importante, que eu não estava considerando. Sempre tem o eixo negativo aqui das coisas, né? Mas aqui tem que se ligar, por exemplo, é um ponto aí que pode confundir. Pô, eu tô com uma velocidade, o que essa reta aqui está representando? Eu saí de uma velocidade positiva, certo? Sei lá, 10 metros por segundo, estou diminuindo a minha velocidade até que eu passei pelo zero. Isso quer dizer o quê? Puxa, parei. Só que a aceleração ainda é constante, então, a partir desse ponto aqui, eu estou com velocidades negativas, isso quer dizer o quê? Eu estou dando ré, certo? Então, pode acontecer. E daí a posição aqui fica muito louca, né? Porque eu começo a andar para um lado, paro e depois volto para o outro. Então, fica um gráfico mais chatinho aqui, conforme o tempo, né? Eu vou para uma posição, tô aumentando minha posição, paro, volto, daí volto e daí vou voltando à posição, vamos dizer assim, sabe? Seria um balãozinho, assim, alguma coisa assim. Tá bem? Logarítmica. Não, não é log não, Nicolas. É uma parábola mesmo. Isso é uma... Parábola é porque fica ali uma equação... sabe aquelas parábolas quando tem uma equação de segundo grau, por exemplo? Que não é à toa, tá? Isso aqui é uma equação de primeiro grau e isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Quando a gente faz lá os gráficos das equações, uma equação de grau zero, ou seja, constante, uma equação de primeiro grau, uma equação de segundo grau. Ele acelera tanto que volta a zero? Em qual caso? Nesse aqui, tu diz? Mas é que esse gráficozinho aqui, ele não é dessa mesma velocidade, tá? Não é a mesma, não é a posição certinha. Poderia, na verdade, se eu começasse um pouquinho para trás, porque eu teria que ter um momento que eu estou crescendo a minha posição, né? Então saio daqui, vamos dizer assim. Ai, caralho, eu, eu teria que sair de uma posição, aumentar ela, chegar num ponto máximo em que a velocidade é zero,
Então quer dizer que eu atingi minha posição máxima, e daí depois estou voltando, seria essa parcelinha aqui do gráfico. Nada posição para ser parábola. Não te entendi, Nicolas. Sorry. Mas, gente, vou então só para a gente avançar, para conseguir falar sobre dinâmica também e um pouquinho de gravitação. Lembrar então dos lançamentos de projéteis, tá? E aqui o que vocês têm que ficar ligados basicamente é o quê? Que o lançamento de projéteis ele é sempre uma composição de movimentos e a gente sempre pode separar os movimentos. Pode calcular um movimento horizontal como um MRU e o movimento vertical como um MRUV. Tá? Geralmente, eu acho que assim, ó, até a nível de vestibular, coisa assim, a gente não vai considerar o horizontal como MRUV, tá? Posso estar falando besteira, mas olha, quase certo que não. Então a gente sempre pode separar, mas de qualquer forma a gente separa eles, tá? Sempre horizontal e vertical. Daí eu consigo ver, tipo, pô, se eu quero saber quão longe ele foi horizontalmente, eu só vou lá e calculo qual foi a velocidade que ele foi atirado, algum projétil, né, algum corpo, alguma coisa assim. Só que daí, qual que é a sacada do rolê? É que, geralmente, alguma informação para a gente calcular do horizontal, a gente vai precisar tirar do vertical. Porque geralmente é isso, é essa composição dos dois movimentos e depende geralmente de tipo, pô, eu atiro um objeto, ele cai no chão. Eu preciso saber em que momento, quanto tempo ele demora para cair no chão. Como é que eu vou saber isso? A partir da análise do movimento vertical, daí aqui é o movimento famoso MQL, né? É um movimento parecido com MBL, né? Uf, tem que cuidar. Movimento de queda livre. Né? Que é aquele justamente quando a gente está observando uma coisa sendo atirada de cima para baixo, de baixo para cima, sei lá. Mas só nesse movimento bem vertical, puramente vertical, né? Então, a gente estuda o MQL justamente porque daí depois quando a gente vai fazer o lançamento de projéteis, a gente tem que fazer um estudo rapidinho ali do vertical, desse movimento vertical, porque, pô, eu vou lá eu lançar uma pedrinha para ela cair no chão, né? Eu consigo justamente dividir, né? Então, esse movimento, eu vou fazer assim, esse movimento. Certo? E daí, basicamente, o que que a gente geralmente faz? A gente tem que fazer a análise desse movimento primeiro, vertical, para saber quanto tempo ele vai demorar para subir até o ponto máximo, e depois do ponto máximo descer até o chão. E daí, com isso, eu sei qual que é o tempo dele, qual que é o tempo que ele ficou voando, sei lá, ficou em trajetória, né? Então eu sei quanto tempo ele demorou para tocar no chão. E daí, sabendo esse tempo, eu consigo calcular qual que é a distância, porque geralmente a gente sabe qual que foi a velocidade. E daí aqui também tem um rolê, né? Que é o quê? Eu tenho uma velocidade horizontal, vai diabo. Eu tenho
eu tenho uma velocidade horizontal e eu tenho uma velocidade eita porra, vertical, certo? E daí a gente tem que saber decompor também qual que são essas velocidades, certo? Geralmente a gente vai ter o valor dela, ou depende, na verdade, depende da questão, mas numa dessas, a questão um pouco mais chatinha vai dar qual que é essa velocidade tangencial, qual que é a velocidade unindo essas duas, e daí tu vai ter que fazer, o cosseno dela vai ser a velocidade, vai ser a velocidade horizontal, o seno dela vai ser a velocidade vertical, isso naquela decomposição de vetores, muito importante, quem tem dúvidas ainda, pergunte depois para nós, para a gente tirar essas dúvidas, porque é importante a gente saber isso. Certo? E a gente sabe que nesse movimento vertical, por que ele é MRU-V? Porque a gente tem a ação da gravidade, né? Depois que sai da mãozinha aqui, não tem mais nenhuma força agindo na bola, a não ser a gravidade, que está sempre empurrando para baixo, né? Por isso que tem uma aceleração constante sendo aplicada na bolinha nesse movimento vertical. Só que a gravidade, ela é só na vertical, né? Por isso que nesse movimento horizontal é um MRUV, porque não tem nenhuma aceleração. Tá bem, gente? Vou então aproveitar que nós estamos com pouco tempo e vocês não viram no fim o MCU para pular. E daí a gente tem que dar uma passada nisso depois para ter certeza que todo mundo tá sabendo de MCU, certo? Só porque nós estamos com um pouquinho de tempo e nós temos ainda que falar de dinâmica e de gravitação. Nicolas, essa da posição seria para movimento vertical, então. Não sei em que momento foi isso, Nicolas. Acho que era tá falando lá dos gráficos, né? Pode crer, pode crer. Mas se tu quiser, Nicolas, manda um áudio para mim. Se tu ficou com alguma dúvida, daí eu te respondo depois. Mas então, vamos de dinâmica? E daí lembrar algumas coisas importantes. Quando a gente sempre fala em dinâmica, a gente lembra das leis de Newton. As 3 leis de Newton, né? E daí aqui justamente eu estava falando para vocês, antes a gente estava analisando o movimento e foda-se o que está fazendo esse movimento acontecer, certo? Aqui a gente está justamente falando, então, não, peraí, a gente não pode tapar os olhos para uma coisa aí que é o que faz um corpo sair da sua posição, sabe? Adotar uma outra, não vou dizer característica, mas uma outra, a gente está, sei lá, mudando mudando o estado, isso, era essa palavra que eu queria. A gente está mudando o estado de um corpo, certo? O estado, nesse caso aqui, pode ser que estado representa muitas coisas, mas nesse caso aqui é o estado de movimento mesmo, de posição. De força, certo? O que vai mudar esse estado dos corpos, estado de repouso, estado de movimento, né? É a chamada força. A primeira leizinha, então, de Newton lá, ele falou da inércia. Disse assim, pô, tá, mas peraí. Tem esse rolê aí, o corpo tem um estado. Ai, meu Deus do céu, caiu. Caiu, mas vocês me escutam? Top. Vamos voltar. Acho que foi só um leve AVCzinho. Tem um rolê de tipo, Newton estava falando, tá, a gente consegue observar que tem. E isso é muito de observação astronômica, né? Porque aqui a gente
nos astros, a gente consegue ter uma condição que é importante para tudo isso que a gente está falando, que é não ter atrito, sabe? Não ter... como tem um vácuo, o vácuo é a falta de ar, e o ar ele tem uma propriedade lá que é o arrasto, ele basicamente seria um atrito do ar, ao invés de atritar com o solo, né? A gente, o ar, ele impede também, são partículazinhos que estão no meio do caminho ali impedindo o movimento, então ele vai atritando, vamos dizer assim, vai impedindo o movimento, e daí meio que foge essa análise. Então, a gente considerando que nós estamos sem as forças dissipativas, sem atrito, sem nada, a gente consegue observar que um corpo que está em movimento ou está em repouso, mas um corpo ele não vai mudar o seu estado, e aí nesse estado de movimento, vamos dizer assim, sem ação de uma força, certo? E daí o rolê da inércia que diz o quê? Se um corpo está parado, ele vai continuar parado, se nada cutucar ele ali. E um corpo em movimento, ele vai continuar em movimento, e não só em movimento, e sim em movimento retilíneo uniforme, se nada fizer parar ele, certo? Então, a inércia diz que as coisas deveriam continuar, e continuam, se nenhuma força agir e quiser se intrometer no rolê. Porém, se alguém veio cutucar, meter o bedelho e aplicar uma força, a gente tem como calcular qual que é a aceleração que essa força vai aplicar nesse corpo, certo? E aqui, muito importante, a força resultante é sempre vetorial, porque a aceleração é vetorial. Mas então a gente tem essa relação de, e aqui a força resultante, né? Lembrando que eu posso ter um corpo com várias forças, mas se elas se anularem, a força resultante vai ser zero. Agora, se uma delas tiver mais forte que a outra, elas não se anularem de alguma forma, vai ter uma força resultante. E essa força resultante vai aplicar uma aceleração dependendo da massa. Então, conforme for maior a massa, para a mesma força resultante, vai ser menor a aceleração, né? Ou ao contrário. Então, eu aplico uma forçazinha, se tem uma massa muito grande, meio que nem consigo mover um objeto. Agora, se for uma massa pequenininha e eu aplico essa mesma forçazinha, já consigo movimentar bem e aplicar uma aceleração bacana. Então, a segunda lei, ela basicamente vai nos dizer, enquanto que a primeira lei diz, se não tiver força, nada acontece, a segunda lei diz, agora que se tem força, então alguma coisa acontece. O que é? Eu estou aplicando aceleração no corpo. E a terceira lei diz, se tem alguma força, não tem só uma, tem duas. Porque, basicamente, a gente sempre tem o par ação e reação. Então, sempre quando um corpo aplica força em outro corpo, o outro corpo também está aplicando a força nesse primeiro corpo. E aí tem o destaque muito importante, porque ação e reação, elas são forças opostas, sentido oposto, mesma direção, mas o sentido é oposto. Então, se eu tenho uma força para cá, eu tenho uma reação para cá, e elas têm que ser o mesmo tamanhozinho, se a gente estiver sendo bem criterioso, porque elas são... aqui talvez não ficou mesmo modo. Mas o que é muito importante a gente lembrar é que elas são em corpos diferentes. Então, pelo amor, gente, sempre quando tiver alguma questãozinha assim, lembrem que são em corpos diferentes a ação e reação, certo? E isso principalmente nessas questõezinhas assim, porque daí tem uma anormal, daí tem não sei o quê, daí tem o peso, de uma coisa se cancela com a outra, mas às vezes tu está calculando a ação e reação no mesmo corpo, certo? Então é muito importante a gente lembrar que eles são em corpos diferentes, isso quer dizer que se a ação é desse corpo aqui, a reação é desse outro corpo aqui.
Entendeu? Uma coisa é um corpo aplicando no o A no B, e a outra reação é do B no A. Mas daí, então, vamos dizer assim, tem uma força, o A está sentindo a força, está aplicando a força tal, mas está sentindo também essa mesma força, certo? Mas ele está aplicando no outro corpo, mas ele está sentindo também. Então, as forças estão aplicadas em corpos diferentes. Certo? E daí aqui tem algumas forças importantes. O Davi, eu acho que, se não me engano, comentou que algumas aqui ele não... Eu lembro que ele disse que não tinha comentado por completo, não foram todas as forças que eu acho que foram comentadas. Isso também a gente ia encaixar aí na matéria já de quantidade de movimento ou de trabalho e energia. Então, elas vão ser faladas com mais afinco. Porém, lembrando de algumas forças importantes, aqui a gente tem a força-peso. Então, a força-peso é uma força, porque como a gravidade ela meio que está atuando em tudo, é uma aceleração meio que está universalmente sendo aplicada em todos os corpos, né? Então, meio que dar um nome para essa força que está sempre sendo aplicada em todos os corpos. Daí chamar de força-peso. Então, sempre que tem alguma coisinha lá, tem uma força sendo aplicada no corpo, tá? E daí tudo que tem a massa diferente de zero tem uma força-peso, certo? Nós temos a força normal, então, e esse é o rolê da força-peso, força normal. Elas não são, e aqui é muito importante, elas não são ação e reação, tá? Às vezes a gente tem um exemplo, tem uma mesa aqui, e daí tem uma caixinha, eu tenho a força-peso, e eu tenho a normal. Elas são, essa aqui é a normal, essa é a peso. Elas são ação e reação? Não. E começa por aí com um simples fator que é, elas estão sendo aplicadas no mesmo corpo. Vocês não concordam? Aí já meio que já quebrou o rolê da ação e reação. Ambas estão sendo aplicadas na caixinha, né? Daí, pô, mas como assim então? A força normal, ela vai ser a força basicamente de contato. Sempre quando tu tem um contato de dois corpos, tem ali uma força sendo aplicada. E daí a força normal vai ser sempre a força de contato. Então, é o contato da caixinha com a mesa está empurrando, porque vocês concordam que a caixinha não caiu, não atravessou a mesa, ela parou. Então, quer dizer que a mesa, de alguma forma, segurou essa caixinha. Ela segurou através do quê? Da força normal, certo? Então, a força normal é do corpo com o que ele está entrando em contato. Nesse caso, é a mesa. Daí a gente pode dizer que na mesa está sendo aplicada, seria aqui, mas eu vou fazer do ladinho, está sendo aplicada uma força normal também. Né? Aqui sim está o para-ação-reação. Uma é a ação da mesa na caixa, daí está sendo sentida pela caixa, mas a reação é, pô, então a caixa está de alguma forma meio que empurrando a mesa para baixo, então tá, a mesa está sentindo essa força normal, certo? E essa força-peso aqui, então, é o quê? Qual que seria a reação dela? Eu acho sempre isso muito louco e legal a gente pensar, mas a força-peso é por causa da gravidade. Quem que aplica a gravidade é o planeta, né? Então, isso quer dizer que nós, sempre que estamos sentindo a gravidade, a gente está, de alguma forma, também aplicando a força na Terra, tá ligado? Então, a Terra nos puxa para baixo, mas a gente puxa a Terra para cima, chupa a Terra. Certo? Então, peso tem a ver com a gravidade, normal é de contato. E daí nós temos vários atritos, atrito estático, dinâmico, viscoso. Acho que não foram comentados atritos ou foram comentados atritos para vocês?
Nicolas, a força normal é a força de reação causada pela influência da força peso para baixo. Eu acho que eu expliquei, né, Nicolas, isso que tu falou da normal, né? E o não é, no caso, não foi falado sobre as forças de atrito para vocês. Então, mais uma coisinha, deixa eu anotar o que não tinha, era MCU e atrito. Isso das forças eu sei que o Davi já tinha me passado que tinha algumas forcinhas que não tinham sido faladas. Força elástica também, eu acho que não foi, né? A centrípeta, se não foi MCU, não foi também. E tração e tensão. Bom, tração e tensão, eu acho que a Bel estava falando de dinâmica, tem que lembrar sempre a tração e tensão é força de puxar. Caralho, como eu gosto. Puxar. Jesus Cristo. A revolução das máquinas, gente. Tração e tensão é sempre quando está puxando alguma coisa, a força que a gente consegue transmitir através de cordas, de barras, certo? E ela sempre vem em parzinhos. Falaram também de tração e tensão para vocês também? Or not? Cadê eu já? Tá. É bom também, viu? A gente já fica sabendo o que deveria ter sido comentado. Certo. Torque é o momento. Agora eu vou ser obrigado a perguntar se falaram sobre torque e momento para vocês também. Ei, Jesus Cristo. Então, equilíbrio. Alô, alô. Acho que travou, né, guys? Agora foi? Show. Equilíbrio, acho que o Davi falou. Isso, centro de massa. Porque é ali, ó, é equilíbrio de corpo extenso. Mas aqui geralmente quando fala de equilíbrio, fala de torque também, porque a gente fala de equilíbrio. O equilíbrio ele depende do equilíbrio das forças e dos momentos serem igual a zero, né? E para isso tem que falar o que é momento, né? Entendeu? Nossa, tá uma arriscadeira isso daqui, né? Que triste. Mas, mas então acho que equilíbrio estático e momento, talvez reforçar isso. Vamos falar de gravitação então, gente, já que o nosso tempo é curtinho, mas gravitação também é tranquilo da gente só lembrar das leis de Kepler e lembrar também dessa forcinha. Então, leis de Kepler, certo? É que o Kepler lá observando, não sei o que, daí falar. O Kepler ficou com inveja do Newton, né? Que o Newton tinha as leis de Newton e quis inventar umas leis para ele também. Mas, no caso, até nos ajuda essas leis aí, porque a primeira lei, ela vai falar que é a lei das órbitas, né? Mas diz que e define, isso é muito interessante porque ele define, pô, a órbita é circular ou não é? Não, gente, a órbita é elíptica. E aí aí como ele descobriu se era elíptico ou circular, daí é outro 500. Mas no fim ele determinou que as órbitas são sempre elípticas. Isso quer dizer que não é né, a gente está girando sempre a mesma distância do Sol, por exemplo. A gente está girando conforme e isso faz muito sentido depois a gente, né, observando
O pessoal de geografia fala sobre as estações, sobre os zênite, não sei, os caralho é 4, né? Tem a ver com isso, porque às vezes a gente está mais próximo do Sol, às vezes a gente está mais afastado, às vezes, né, tá assim, tá assado. Mas então, o que a lei, no fim, diz é que as órbitas dos planetas são sempre elípticas e o Sol, e aqui muito cuidado também, porque o Sol é a denominação também desse astro que tem tal gravidade que consegue, que tem planetas orbitando nele, tá? Porque e a gente casualmente chama o nosso Sol, o Sol da nossa galáxia, como Sol, né? Mas não é da galáxia, né? Do nosso sistema solar, sei lá. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque qualquer planetinha ou qualquer lua, e daí as luas são a mesma coisa. Pô, a lua está orbitando em volta da Terra, certo? Aí eu já, com a primeira lei de Kepler, a gente já sabe como é que é essa órbita. É circular? Não, é elíptica. E a Terra vai fazer o papel aqui de Sol nessa órbita da Lua, certo? E vai ficar em um dos focos. Isso aqui é uma elipse, a elipse tem sempre 2 focos, certo? E o Sol, então, vai estar posicionado em algum dos focos dessa elipse, certo? Isso é o que nos diz as leis das órbitas. As órbitas são sempre elípticas e o Sol, ou seja, aquele elemento maçudo que vai estar fazendo com que algum outro planeta gire ou algum outro corpo gire em volta dele, ele vai estar sempre posicionado em um dos focos. E daí ele diz também que essa velocidade orbital ela vai ser variável. Então, tem uma elipse? Tem, beleza. Mas a gente não vai estar sempre com a mesma velocidade, certo? Percorrendo essa elipse. Isso tem a ver, obviamente, e faz sentido porque, pô, a gravidade, depois a gente vê aqui, que ela depende da distância, né? E aqui tá errado, eu acho, gente. Aqui deveria ter uma distância quadrada aqui. A gravidade ela vai depender sempre da distância, certo? Faz mais sentido, né? A gente meio que já se acostuma com o conceito de gravidade e entende que quanto mais próximo eu tô de um astro, mais gravidade eu sinto dele. Então, quando a gente está bem próximo dele, a nossa velocidade ela é bem rapidinha, porque a gravidade, a força que está nos puxando, que está sendo aplicada, ela é maior, né? Quando a gente está lá longeão, a gravidade é menorzinha, vamos dizer assim. A força não é nem a gravidade em si, essa força gravitacional, ela é menor, então essa nossa velocidade ela vai ser mais devagarzinha. Mas ele descobriu que, pô, tem uma lógica no rolê que é a lei das áreas, que diz que pegando uma área aqui, que é do Sol até um ponto, como se fosse o arco dessa trajetória, e daí pegando a área dentro desse arco aqui, quando a gente pega duas áreas iguais, o que é que me faltou mesmo? Isso, o tempo, desculpa. O tempo dessas duas áreas aqui vão ser iguais. Então, esse tempo orbital, essa variação de tempo aqui, ele vai ser igual. Quando a gente pegando um trechinho aqui de arco, pegando essa área, a gente pegando algum outro trecho que tenha essa mesma área, a gente sabe que esse tempo aqui vai ser igual a esse tempo aqui. Então, a gente vê que, pô, aqui ele está percorrendo muito mais no mesmo tempo que esse aqui. Então, quer dizer o quê? Que essa velocidade aqui é bem mais rapidinha do que essa daqui. Certo? Então, é isso. Quando a gente pega áreas iguais aqui, nessa elipse, a gente determina que esse arco aqui
o tempo que demora para percorrer esse arco vai ser igual, certo? E a lei dos períodos, bom, isso só nos define aqui que o T ao quadrado igual ao cubo é igual a constante. Eu, sendo bem sincero, não sei muitas implicações físicas disso, não. Mas, e aqui, deixa eu só, para finalizar e liberar vocês, e coitado dos profs sempre, né, que eu libero um pouco mais tarde, mas pretty sure que isso aqui deveria ser gravitação universal, força, porque é uma dependência quadrática, isso eu sei, não tô maluco. É isso aí. Uhul. Então, essa força aqui, essa força de gravidade, qual que é a força? E aqui, ó, a gente já vê de novo para ação e reação. Então, ó, da mesma forma que o Sol puxa a Terra puxa o Sol, porque está sendo aplicado. Mas, né, o Sol tem muito mais massa que a Terra, certo? E daí, essa força que a gente pode, então, qual que é essa força que um puxa o outro? A gente pode calcular através do G, que é uma constante gravitacional. Eu acho que não me lembro se é constante gravitacional, mas é uma constante, vezes a massa de um, vezes a massa de outro, então mzão vezes mzinho, dividido pela essa distância aqui ao quadrado. Certo? E é com isso que finalizamos. Uhul. Certo, povo? Nos vemos daqui um tempão aí, mais que eu gostaria, mas seguimos sempre juntos e sigam firmes e fortes aí. Que... Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Boa linha para vocês, bom finde, se cuidem, fiquem bem e vamos que vamos. Até mais, até mais.